Olá, meu nome é Vinícius Kobuchi, eu sou juiz federal substituto da 4ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária de Minas Gerais. E hoje eu vou tratar do tema Direito do Consumidor. Eu vou analisar um caso julgado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Nesse caso, a parte autora ajuizou uma ação em face da Caixa Econômica Federal em razão de saques indevidos na sua conta bancária. A questão posta para o tribunal analisar é se havia a responsabilidade objetiva da Caixa Econômica em relação a esses saques indevidos. Nesse caso concreto, a instrução deixou claro que a parte autora guardava o seu cartão da conta bancária em um lugar acessível a terceiros. E as gravações das câmeras de segurança apontaram que uma terceira pessoa, não reconhecida pela parte autora ou pelas testemunhas como a própria autora, foi a pessoa responsável pelo saque. Então, resumindo, a questão fática é essa. O cartão da conta bancária estava em um lugar não seguro, acessível a outras pessoas, e alguma terceira pessoa não identificada fez o saque nessa conta bancária. A questão colocada, então, é justamente se a Caixa tem a responsabilidade objetiva por alguma falha na prestação dos serviços em relação a esses saques considerados indevidos pela parte autora. Qual foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da 6ª Região? Primeiramente, era preciso analisar se havia alguma causa excludente da responsabilidade objetiva da Caixa, ou seja, se houve um fato atribuído a terceiro ou culpa exclusiva da vítima. No caso concreto, após a análise das provas produzidas, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, por meio da sua 4ª Turma, entendeu justamente a presença dessas causas excludentes da responsabilidade objetiva da Caixa. Por quê? Houve culpa da vítima, na medida que ela deixou o cartão em um local acessível a terceiros, de uma forma desprotegida, e também houve a participação de um terceiro. Então, nesse caso, o tribunal confirmou a sentença de improcedência do pedido e negou o provimento à apelação da Caixa, entendendo que não há responsabilidade objetiva da empresa pública. Por que esse julgado é importante? Hoje em dia são muito comuns as situações de fraudes e saques indevidos e a propositura crescentes de ações que visam a responsabilização das instituições financeiras com a indenização pelo dano sofrido. Em muitos casos, a jurisprudência tem entendimento de que, pela a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, e a instituição financeira tem um dever de proteção no tratamento dessas informações bancárias e nas transações eletrônicas feitas. Qual é a diferença desse caso e por que esse caso é importante? Esse caso é importante porque se tratou de uma situação clássica em que o saque foi feito diretamente no caixa eletrônico vinculado a uma agência bancária. Então aqui não houve nenhum tipo de transação eletrônica que justificasse uma inversão do ônus da prova para que a Caixa provasse que aquela transação bancária foi segura ou foi realizada de acordo com normas técnicas aceitáveis de segurança. Nesse caso concreto, a instrução foi muito importante para poder avaliar o próprio comportamento da parte autora e quais foram as diligências que ela tomou na tutela dos seus bens, da sua conta bancária, do seu cartão de crédito. Então, nesse caso, apesar de ser um caso relativo a direito do consumidor, de existir uma parte hipossuficiente e, apesar do direito do consumidor se aplicar a inversão do ônus da prova, no caso concreto não foi necessária essa aplicação. Por quê? A instrução já foi realizada com oitiva da parte autora e com oitiva de testemunhas e que se concluiu justamente pela ausência de uma responsabilidade da Caixa. Ou seja, não havia necessidade da Caixa de nenhum dever adicional de segurança ou de garantir o tratamento daquela transação bancária. Esse julgado é importante justamente por causa disso. Ele ressalta a necessidade de se analisar a cada caso concreto a situação fática, qual foi o contexto do saque fraudulento ou da transação indevida, se foi um meio digital, se foi um meio físico, qual foi a postura da parte autora, e a partir daí
estabelecer quais são as regras de julgamento. Ou seja, não são todos os casos que envolvem direito do consumidor que há necessidade de inversão do ônus da prova. E alguns casos, sim, em que a Caixa consegue comprovar que houve a culpa exclusiva da vítima ou a responsabilidade de terceiros. Bom, com essas considerações eu encerro meu vídeo. Obrigado, até mais.